porque a gente acorda com um gosto amargo, né? Tentando digerir ainda o que foi o empate lá em Criciúma, com as falhas individuais, a falha do setor defensivo, principalmente no segundo gol, de 2 pontos que mais uma vez vão pelo ralo, né? Escorrem pelas mãos. O que está acontecendo com o Vasco que não consegue manter uma regularidade, um jogo linear, como foi contra o Fluminense? O jogo do Fluminense virou um ponto fora da curva. Quais são as explicações do técnico Rafael Paiva para esse empate? A explicação para as entradas do Léo Pelé como titular, do Ryan, que depois até fez o gol, e do Eric Marcos como substituto e o GB não ter entrado? Tem explicação para isso tudo? Vamos debater aqui no nosso café e tentar encontrar explicações. Verrete volta na outra segunda-feira, daqui a uma semana, no jogo com o Atlético Paranaense, se esse jogo não for adiantado. Acho que não, porque amanhã vai rolar sorteio na sede da CBF, Copa do Brasil, e a gente vai conhecer, inclusive, o nosso adversário da fase quarta de final e o caminho para chegar à final da competição. Quando saiu a escalação ontem, eu falei, olha, não entendi por que o Michael, que está à disposição, não vai para o jogo. Ficou no banco. No fim da partida, Rafael Paiva deu a entender, quando ele disse, olha, o Michael não estava 100%, apesar dele, Michael, dizer que está. Se o exame não aponta, o jogador indica que sim, aí vem uma outra explicação. Nós estamos tentando encontrar uma dupla ideal, ainda não encontramos. Mas o que faz o Léo Pelé ao longo da semana para que ele garanta a vaga titular absoluto? Porque ele não sai do time, jogando bem ou jogando mal. E ontem ele foi muito mal. No primeiro gol, então, foi um horror. Ele deixa o Bolasie cruzar, ele deixa o Bolasie se antecipar na sequência do lance. Gente, olha só, primeiro de tudo, conheço o Léo Pelé, lembro dele no início da carreira do Fluminense, acompanho um pouco, já encontrei 2 ou 3 vezes no Vasco, me parece uma pessoa espetacular, pelo menos as referências são excelentes, tá? Como figura humana não há o que se falar dele, o que eu estou discutindo aqui é tecnicamente. Hoje, o Léo Pelé faz por onde ser titular do Vasco? Essa é uma pergunta que eu não tenho uma resposta dada pelo Rafael Paiva, que me convença, porque ele escolhe, e se ele escolhe, ele entende que sim, que ele faz por merecer, mas o campo não mostra isso. O campo não mostra o Léo Pelé sendo merecedor da vaga de titular. Não estou dizendo, e repito que já falei aqui várias vezes, o Léo Pelé não tem bola para jogar no Vasco. Não, discordo. Eu acho que o Léo Pelé, lá atrás, quando o Vasco contratou 16 milhões, foi muito caro, 16 milhões de reais pelo Léo Pelé. Mas o Léo Pelé é um jogador que tem que estar no elenco do Vasco, por N fatores, e principalmente porque no banco de reservas você precisa ter peças de reposição, e ele é o único zagueiro canhoto. O Vasco está demorando muito a buscar um jogador canhoto, um zagueiro. Ah, mas o Marcelo Santana abriu agora espaço na folha, Fábio. Sim, a janela fecha daqui a pouco, daqui 15 dias no máximo, né? 3 de setembro. A gente vai ficar o quê? Chupando o dedo? Esperando até quando? Não entendi. O Vasco vai esperar até quando para poder fazer essas movimentações? Um zagueiro canhoto, um atacante lado de campo, um centroavante para a vaga do Verrete. Ontem, por exemplo, ele entrou com os 3, Adson, Ryan e David, que demoraram a entrar no jogo. A partir do gol do David, o time ganhou confiança. David cresceu, Ryan melhorou, fez o gol, viramos, o Adson teve uma chance. E depois? Veio o segundo tempo, o David ficou lá isolado, o Adson sucumbiu, o Ryan cansou e saiu. E aí, para minha surpresa, não entra o GB, que tinha sido o substituto do Verrete contra o Bragantino, ele não entrou. Eric Marcos, David de falso 9, não pode ser para valorizar porque chegou uma proposta. Desculpa, não era momento. A vitória estava nas mãos. 3 pontos, o Vasco largou 2 em Criciúma. E no confronto com o Criciúma, são 5 pontos perdidos.
O Vasco poderia ter ganho 5 pontos nesse confronto. Ganhava aqui, 4 pontos, empatava lá. Esse confronto Vasco-Criciúma, quando você olha a tabela, 4 pontos o Vasco tem que fazer, ganhar no Rio e empatar fora pelo menos. Se não ganhar aqui, lá. Mas aqui tomou uma sapatada de 4-0 e ontem quase perdeu o jogo, porque quando eles abriram 1-0 tiveram chance de aumentar. E aí, torcedor? Até quando o Vasco vai ficar entregando pontos no fim da partida? Assim foi contra o Bragantino em casa, assim foi ontem, só assim são 4 pontos. Coloca 4 pontos na conta hoje, 28 pontos. O Vasco vai a 32. 32 pontos, o Vasco estaria hoje perto da área de classificação para Libertadores. Hoje você fala de 10 pontos, seriam 6. Isso que eu não estou nem falando do jogo com o Criciúma aqui no Rio. Porque se você ganha do Criciúma aqui no Rio, que era obrigação, bota mais 3 pontos. O Vasco hoje era para ter 35 pontos na tabela. Essa era a pontuação do time do Vasco. Não vou nem pegar outro jogo, pegar só o confronto com o Criciúma e o Bragantino. Pontos irrecuperáveis, porque o Vasco não vai chegar lá em São Paulo ganhar do Palmeiras, o Vasco não vai chegar, pegar um outro jogo difícil, Fortaleza lá em Fortaleza ganhar, não vai. Os jogos difíceis o Vasco não vai ganhar, Botafogo vai, não vai. Essa é a trocação, perde aqui, ganha lá e pra cá. Agora o Criciúma, o Juventude, o Atlético Goianiense não são jogos para você trocar pontos. E são pontos irrecuperáveis. Você mandaria embora o Rafael Paiva? Não. Claro que não. É um trabalho que tem que se sustentar, tem altos e baixos. Mexeu mal ontem? Mexeu mal ontem. Eric Marcos não era para ter entrado. Por que não botou o GB? Mantinha o David do lado do campo. Não tem substituto para o Paê. Seria o Coutinho, mas não está ainda pronto. Para o Atlético Paranaense deve estar pronto. Há pontos positivos? Há. Mas o Vasco não pode dar mole como tem dado mole e perdido pontos que são irrecuperáveis no Campeonato Brasileiro. Vamos então direto ao técnico Rafael Paiva. Muito questionado, fato do Vasco não conseguir segurar o resultado depois de ter virado fora de casa diante do Criciúma. Os gols foram do David e do Ryan, renda R$ 926.880, 18.403 torcedores no estádio. E agora o técnico vascaíno Rafael Paiva analisa. Eu entendo quando fala do futebol sul-americano, mas eu acredito muito mais que a gente precisa evoluir é buscar o gol o tempo todo. Acho que fazer o terceiro gol, fazer o quarto gol, continuar atacando, continuar com o mesmo equilíbrio ofensivo, para mim é muito mais importante do que ficar catimbando o jogo, né? Então eu acredito muito mais que a gente tenha que desenvolver para o lado de buscar o gol o tempo todo, de ganhar um jogo de 3-1, de 4-1, de buscar o terceiro gol o tempo todo, sabendo do risco, do que só ficar catimbando o jogo, né? Acredito de verdade nisso. Eu acho que o futebol sul-americano ele tem muita qualidade. Eu acho que esse estilo de jogo não acontece mais. Eu acho que o nível que a gente quer jogar, a gente precisa muito mais do que isso, sabe? Do que só catimbar o jogo, do que ficar parando o jogo. A gente precisa evoluir de fazer o terceiro gol, fazer o quarto gol, aproveitar uma transição de contra-ataque. A gente teve oportunidades ali dentro da área de ter uma opção melhor do que a gente escolheu. E eu acho que para mim é muito mais isso do que catimbar o jogo, né? A respeito do Léo, o Maicon ainda estava com resquício ali de alguma coisa que pudesse ser um pouco mais grave, né? Apesar dele sempre colocou que ele estava 100%. São decisões que a gente tem que tomar. E eu acho que a gente precisa ir encontrando assim, sempre a dupla principal para jogar, mas a gente vai rodar os jogadores também. Eu acho que ela não existe ainda, acho que a gente está testando, eu acho que é o momento que a gente precisa qualificar o máximo de jogadores possíveis, e essa rotatividade ela vai acontecer. E eu tenho total confiança em todos eles têm que dar conta do recado, eles deram. Infelizmente escapou mais uma vez no final aí a vitória.
Fala, boa noite. O Vasco foi surpreendido no início pelo Criciúma, que entrou bem, foi uma falha, como é que tu analisa? Depois melhorou em todos os setores e tanto é que estava levando 3 pontos só no finalzinho que deixou escapar. A gente sabia desse ímpeto do Criciúma, né? Uma equipe que tem uma transição muito forte, é muito veloz no contra-ataque, tem um ataque muito rápido, né? Pelo perfil dos jogadores. A gente já sabia que a gente ia sofrer com isso e a gente não conseguiu controlar aquela primeira bola lá no segundo pau. Acho que teve mérito deles também. Acho que a gente conseguiu entrar no jogo depois do gol, né? Eu acho que a gente fez um jogo bom, a gente vem evoluído como equipe em alguns sentidos do jogo. E a oscilação no final do jogo, que é uma coisa que a gente tá nos incomodando demais. A gente tem total consciência disso. A gente precisa logo evoluir nesse sentido, né? Acho que contra o Fluminense a gente fez um jogo linear, né? Com equilíbrio do início ao final. Mas a gente precisa fazer mais jogos desse nível. É o que a gente tem falado aí com o nosso grupo, porque isso está nos custando alguns pontos valiosos que a gente poderia estar numa colocação melhor do que a gente está agora, um pouco mais tranquilo do que a gente está agora. E a gente precisa evoluir. Precisamos logo, a gente tem total clareza do que a gente tem que fazer, do que está acontecendo. A gente precisa dar a resposta logo. Rafael, boa noite. A Adson, o David, né, e o próprio Ryan deram muito trabalho à zaga do Criciúma hoje. Sentiu a falta do Verratti? Sempre. Verratti é um jogador que faz muita falta para a gente pela liderança, por ser um jogador que domina muito a área, então ele nos dá um acervo muito grande de possibilidades ofensivas, né? Mas eu queria salientar o quanto o Ryan fez o gol hoje, o David fez o gol, está jogando muito bem em alguns jogos, né? Contra o Fluminense ele foi muito bem, Adson é um jogador muito regular. Então, é importante pontuar o quanto esses jogadores também fazem a diferença, né? O Ryan fez um grande jogo, sentiu um pouquinho o ritmo ali no segundo tempo, né? Mas era normal, a gente já previa isso também. E a gente tem outros jogadores com potencial, né? Então, eu sempre falo que a gente precisa ter um grupo. Se a gente quer chegar mais longe, se a gente quer ter a ambição de estar numa colocação melhor da tabela, a gente vai precisar de mais jogadores, a gente não pode ser dependente de nenhum jogador. Alguns jogadores deram uma resposta muito positiva e alguns ajustes que a gente tem que fazer para continuar os 3 pontos, em busca sempre dos 3 pontos. Rafael, boa noite. Jean do canal Atenção Vascaínos. O Criciúma não tinha um homem de referência hoje. Tinha 2 jogadores pelo lado, o Bolacia que atacava o espaço e o Alano. E quanto isso criou dificuldade para a equipe do Vasco, principalmente pela construção por trás, que eles vinham chegando. E os 2 volantes tinham muita dificuldade para pegar Marquinhos Gabriel, Matheus Felipe e tudo mais. Se você me permite uma segunda, quanto tem dificuldade para você ir fazendo a substituição e dentro do elenco não ter jogador com a mesma característica do que aqueles que estão jogando? Por exemplo, hoje sai o Payet, entra o JP, que é uma característica diferente. Garoto, vai evoluir. Óbvio que não é culpa dele, só que assim, o quanto dá dificuldade ao seu trabalho esse elenco que ainda precisa de algumas peças? Bom, a respeito do Bolazier e do Alano, a gente sabia que eles iam tentar muitas infiltrações, né? São jogadores muito potentes, atacam muito as costas, ao mesmo tempo tem muito jogador flutuando ali no entrelinhas, né? A gente tinha total consciência disso. A gente no início sofreu um pouquinho ali, mas depois a gente conseguiu ajustar, né? Acho que a gente ajustou bem ali depois do nosso primeiro gol, principalmente, que a gente fez. A gente conseguiu estar um pouco mais compactado, conseguiu neutralizar bem essas bolas de profundidade e conseguiu ter um controle até com a posse de bola também. Não me vem na cabeça aqui agora alguma outra situação claríssima do Criciúma nessa bola na profundidade, mas eu acho que a gente controlou bem. Já sabia, a gente já esperava esse ímpeto do Criciúma, mas a gente tinha consciência e conseguiu controlar em algum momento do jogo, né? Em relação às substituições, é muito difícil substituir o Payet, é um jogador à altura, né? É um jogador que tem uma forma de jogar muito peculiar, né? Jogador muito técnico, controla muito bem, é muito experiente, é um jogador que dificilmente perde a bola pressionado de costas, né? É um jogador que cada vez mais está ganhando o ritmo que a gente gostaria, ainda não está conseguindo sustentar um jogo todo, mas é um jogador que tem a cada jogo evoluído muito o nível dele, né? E realmente é muito difícil de ter um jogador com a mesma qualidade, né? Claro que a gente sempre vai buscar potencializar os que a gente tem, acho que isso é importante. Eu tenho que falar os jogadores que eu tenho hoje
e acredito demais nos jogadores que eu tenho. Acho que eles têm muito potencial. Os jovens jogadores têm muito talento, falta um pouquinho de experiência em alguns momentos, mas é o jogo que vai dar. A gente sempre fala que a gente quer dar essa experiência vencendo jogos, com os 3 pontos, ganhando. Isso a gente corta o caminho para a experiência deles, né? Acelera o processo de desenvolvimento deles, mas alguns jogadores a gente não vai ter mesmo a altura, mas a gente tem que potencializar os que a gente tem no grupo e eu vou trabalhar muito para tentar desenvolvê-los o máximo possível. Aí o técnico Rafael Paiva, né, sem Verratti, falou sobre essa ausência, elogiou a presença do Paê no time, que está crescendo jogo a jogo, falou que precisa de reforços e a gente aguarda Felipe Coutinho. O Vasco tem uma semana até jogar segunda-feira que vem com o Atlético Paranaense em São Januário. Segunda às 21 horas é o horário desse jogo. Vitória e Vasco no domingo, dia 1º de setembro, 18h30, lá no Barradão. E, na sequência, Flamengo e Vasco no Maracanã. Falta a CBF definir a data desse jogo. Então, são os 3 próximos jogos do Vasco. Atlético Paranaense em casa, Vitória em Salvador e Flamengo no Maracanã. Rapaziada, então é isso aí. Ficamos com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama. Derrota no empate com sabor de derrota horrível. Estragou o nosso domingo, ontem eu tava fazendo uma picanha uruguaia aqui com a minha esposa, né, cara, fazendo um churrasquinho, pãozinho de alho, linguicinha, aquela coisa toda, feliz da vida, vendo o jogo do Vasco, 2-1, e mais uma vez, no finalzinho, o Vasco cede o empate. Aconteceu a mesma coisa contra o Bragantino, né, o Vasco toma o gol logo no início da partida, depois ele vira o jogo, e no final da etapa complementar, o Vasco leva o gol de empate. Aconteceu a mesma coisa com o Criciúma. Lembrando também que o Léo teve um gol praticamente feito, ele conseguiu perder. Lembrando também que não é a área dele, né? Ele é zagueiro, mas também como zagueiro deu algumas falhas bizonhas, né? Assim como no primeiro gol. Enfim, mas também a gente não vai ficar achando culpado e querer jogar a culpa para cima de alguém, entendeu? O cara é profissional, está sujeito a erros, assim como eu, como você, todo mundo está sujeito a erro. Mas está errando muito. Infelizmente, o cara está sendo muito pressionado e está acontecendo que tá se criando uma carga negativa, né, cara? Isso acaba prejudicando. Eu acho que a ideia é tentar ajudá-lo com cargas positivas, né, para que ele possa sobressair e dar a volta por cima e se recuperar. Essa é a nossa parte de como torcedor, levar cargas positivas a todos os jogadores que estão vestindo a camisa do Vasco. Jamais, em hipótese alguma, devemos colocar cargas negativas para que eles joguem mal, para que eles não joguem, para que eles façam do pior. Isso aí, quem sai prejudicado é o próprio clube, o Vasco da Gama. Então, a partir do momento, independente de quem seja o jogador, a gente tem que desejar o melhor para ele, para que ele, de fato, tenha o melhor, e com o melhor que ele nos proporciona um bom futebol e que nos dá muita alegria. Enfim, essa é a minha opinião. Lembrando que as opiniões são totalmente diferentes umas das outras. E espero que você deixe aqui no comentário o que você achou da atuação do Léo ontem. Mais um jogo aí que o Vasco deixa escapar pontos importantes. Agora é pensar no próximo jogo e tentar vencer. Daqui a pouco sai, amanhã na verdade, o resultado aí. Vamos torcer pra gente pegar um grande logo de cara na Copa do Brasil e eliminá-lo e deixar um pequeno aí pra final, pra gente poder garantir pelo menos a Copa do Brasil. Enfim, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar like, se inscreva também no canal, ative o sininho de notificação, porque é importante demais quando você participa com a gente aí, se inscrevendo, deixando um like e ativando o sininho para você receber todos os vídeos assim que a gente postar e não tá perdendo nada. Passa também no canal do Fábio Acevedo, que o nome do canal é Fanático Vascaíno. Se inscreve lá, ajuda eles a alcançar a marca lá de 300 mil inscritos. Passa também no canal do Wellington Campos. Vamos alcançar também 300 mil inscritos lá nele, lá. Vamos lá apoiar o jornalista, radialista Wellington Campos. Enfim, muito importante a participação de vocês também nesses canais, para que eles possam todos os dias ter notícias do Vasco. Valeu? Então é isso.
A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo.